Interessantíssimo, né? Essa questão. E já passando para a próxima análise, nós falamos muito sobre o Pix. E às vezes o Pix ele é visto como um tema que não tem muita relevância, principalmente para uma prova. Mas aí, professor Mário Vitor, gostaria de saber como você analisa que seria possível esse tema ser cobrado numa redação e como eu posso utilizar essas informações que nós vimos aqui no podcast de hoje. Antes de falarmos de temas de redação associados a essa perspectiva do Pix, eu gostaria de lembrar uma perspectiva voltada à questão do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo ganhou força nos anos 80 e 90, principalmente na Europa e, claro, nos países considerados emergentes como o próprio Brasil. Nós tivemos a figura do Fernando Henrique Cardoso, presidente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que se autodeclarava um neoliberal e que tinha de fato atitudes ligadas à perspectiva do neoliberalismo, que tem como grande filosofia a não inclusão do Estado na economia, não interferência do Estado na economia, a não ser em situações de crise. Então eu venho com a seguinte reflexão: o que é o Pix? O Pix é o Estado dizendo: você, cidadão, você, empresário, pode construir transações comerciais sem necessariamente deixar impostos para o Estado brasileiro. Isso aparenta ser maravilhoso, e de fato é. Você já pensou você conseguir fazer uma transação bancária a qualquer hora do dia sem deixar R$1 sequer para o Estado? Isso é incrível. Porém, ainda não atingiu toda uma sociedade, primeiro, pela pouca informação, principalmente nas camadas mais pobres, e o principal, pela pouca consciência da sociedade sobre o que de fato é o Pix. E aí, gente, o que nós temos? Nós temos contas bancárias que falam necessariamente, bancos que falam para você fazer o Pix e que dizem a você apenas a informação de que ele é gratuito, mas não explica a você como é todo o processo. E aí surge aquela máxima, né? A máxima de que se eu não conheço, eu não vou mexer com isso. Eu estou acostumado a fazer TEDs, estamos acostumados a fazer DOCs ou outros tipos de transações bancárias, como pagar um boleto. O grande problema disso, e aí a gente pode ver tanto pela visão empresarial quanto pela visão do consumidor, é que, por exemplo, um boleto bancário precisa de 3 dias para aprovação. O dinheiro passa 3 dias para entrar na sua conta. Um TED, ele entra depois de algumas horas, mas normalmente se há taxas, e taxas altíssimas, principalmente se você é uma pessoa física realizando esse tipo de transação. O DOC precisa de pelo menos 24 horas úteis para que o dinheiro entre na sua conta, e também há taxas ligadas a essa relação. E aí você se pergunta: Mário, entendi a importância de se comentar, de se discutir a questão do Pix, mas como eu vou atrelar isso a uma redação? Básico, gente. O Pix hoje é a única transação dessas mais convencionais que você não realiza o que nós conhecemos como parcelamento. Hoje nós temos, né, como grande perspectiva da educação financeira ou a deseducação financeira da sociedade brasileira, quase 70 milhões de negativados. E segundo as pesquisas, o que principalmente solidifica essa questão da negativação é o parcelamento, com ou sem juros. E aí, Alan, a gente vê a perspectiva seguinte. A questão do Pix, por não permitir o parcelamento, provoca o seguinte: se você quer fazer uma compra, você precisa ter dinheiro naquela conta, naquele momento, para que não haja o devido endividamento. E isso faz com que passe a sociedade a ter menos costume de pegar o cartão de crédito, parcelar uma compra que muitas vezes ela não tem saldo bancário para quitar daqui a 6 meses, 1 ano, ou o período, por exemplo, de parcelamento, e ela se endivida. Então a grande questão associada ao Pix é mudança de mentalidade. A mentalidade do brasileiro, do crédito, do crediário, da perspectiva de endividamento por 12, 24, 36, 48, 60 meses para as transações diretas.
Eu acredito que essa perspectiva possa vir a ser mais trabalhada na sua redação, caso o tema venha a ser educação financeira ou está relacionado a essa perspectiva do uso financeiro. Mas aí, Mário Vitor, como é que eu diferencio, por exemplo, o Pix do... Qual seria a diferença, então, do Pix para, por exemplo, pagar no débito, né? Se eu tenho que ter o dinheiro, se eu pago no débito, já é uma operação antiga, né? A própria transferência ali, que você tem que ter o dinheiro e você evita esse endividamento a longo prazo. Interessante. Olhando pela visão do consumidor, não muda muita coisa. Mas olhando pela visão do empresário, muda. Se eu não tenho taxas associadas, significa que, por exemplo, Alan, como consumidor, está comprando de Mário Vitor como empresário. Se ele me paga no débito, haverá taxa de transação. Essa taxa pode ser da maquininha do cartão de crédito, como pode ser uma taxa ligada ao seu banco, que te permite receber via débito bancário. Resultado, essa taxa que fica normalmente para o banco, ou para o Estado, ou para ambos, não mais vai ficar. Então você torna, em tese, o financeiro, né? Ou seja, a sociedade um pouco mais independente nessas relações, tanto do Estado quanto das transações, digamos assim, dos bancos, em que você precisa, novamente, deixar uma parte daquela, quase uma comissão daquela compra para esses dois, digamos assim, cambiais, né? E esse tema da educação financeira, pessoal, ele não é algo que vem a ser debatido de hoje, né? Houve um grande debate em 2018, quando o candidato Ciro Gomes, entre suas propostas, tinha de tentar retirar boa parte dos brasileiros, ou todos os brasileiros que estavam negativados do SPC e Serasa, e essa foi uma proposta muito controversa na época. Se possível não, não temos como aqui dizer que seria a proposta ideal ou não, mas que nós estamos em 2021 e sabemos que em 2022 teremos outra campanha presidencial e esse tema voltará a ser debatido. Então, se você conseguir, né, aliar essa notícia à questão da educação financeira e ao endividamento da população brasileira em geral, você consegue ter um repertório muito bom nesse sentido, né? Alan, só interrompendo, temos mais uma associação aí possível, né? A discussão agora, né, e a possibilidade da independência do Banco Central, né, que está em vias de acontecer, e isso tem uma relação direta sobre essa questão do neoliberalismo e, novamente, a não interferência do Estado na economia. Você está tornando a sociedade, as empresas muito mais autônomas em relação às transações comerciais, em relação aos serviços como um todo, e isso pode gerar consequências positivas ou negativas. E também o tempo vai mostrar muito mais isso para nós.